vamos dar início à devolutiva do programa de metas da Subprefeitura Moca. Para tanto, convidamos para compor a mesa o senhor subprefeito, o engenheiro Francisco Ricardo. A representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, a senhora Daniela Enéas. E o senhor chefe de gabinete da Subprefeitura Moca, Aguinaldo Fermino. Os trabalhos serão iniciados pelo subprefeito, engenheiro Francisco, só que eu quero dar um recado para vocês, que assim que encerrarem os trabalhos, a saída será pelo subsolo do SESC, não pela entrada onde nós fizemos agora, tá ok? Um bom dia a todos. Bom dia a todos, né? Agradeço muito a presença de todo mundo, né? Eu acho que, muitas vezes, a gente não consegue, na mídia, chegar para divulgar, né, esses eventos, né? Então, a gente tem uma participação não tão volumosa, mas, pelo que eu vejo, pela representatividade, pela imprensa e pelas pessoas que estão aqui, é importante a qualidade, né, da participação, né? Então, só o volume, só a quantidade de pessoas, muitas vezes, não é interessante, né? Então, daqui, por exemplo, de nós, a gente vai passando para os que estão fora, né? Porque hoje, eu não vou me alongar muito nessa abertura, mas eu quero enfatizar a participação, né? Eu quero que vocês entendam qual que é o processo, como que é o processo participativo, como iniciou a nossa gestão, né? E o que é importante a gente trazer para essa reunião de hoje, né? Então, nós tivemos um ano que começou com os subprefeitos que já eram de carreira, já eram das subprefeituras, a maioria deles, alguns do CET, né? E, no meu caso, por exemplo, eu estou há 22 anos aqui na subprefeitura, né? E, assim, a gente conhece os problemas da região, né? Então, agora nós estamos tentando solucionar, né? Como solucionar, né? Essa é a questão. O primeiro ano, você chega, né, no início da administração, o orçamento é um orçamento da administração passada, né? E hoje nós vamos ressaltar o planejamento plurianual, que é o orçamento para 2014, 2015, 2016 e 2017, né? E como que a população vai participar desse planejamento? Como que ela participa desse planejamento? Então, o ano começou em meio àquelas chuvas, né? Então, nós temos que limpar as bocas de lobo, o Brás volta a alagar, o Brás volta a ter lixo, a Moca com seus problemas, o Tatuapé, a Água Rasa, o Belém. Tudo continua, o Pari, né? Tudo continua como era antes e começa a chover, inunda tudo, nós temos nossos problemas de lixo, né? Assim, aqueles problemas graves de educação ambiental, de pontos de descarte de entulho, né? Então, a subprefeitura teve que sair a fazer as situações emergenciais, aumentar o número de limpeza de bocas de lobo, né? Nós tivemos, por exemplo, no início do ano, um trabalho bacana na região do Brás, que foi uma mudança de horário da coleta de lixo, né? E é um trabalho que deu um resultado, a gente tem que aprimorar ele ainda, tem que melhorar. E nós vamos, a partir dessa semana, que nós estamos começando a reformar agora a Rua Santa Rosa, nós vamos tentar implantar o mesmo sistema na região do gasômetro, né? Então, aquele início, né, de 2013, as coisas continuam acontecendo e você tem uma noção de que fazer gestão é muito complicado, né? Porque você tem aquela angústia de melhorar as coisas, né? Porque, como eu já estou há muito tempo aqui, então eu sou um cidadão crítico, né? Eu falo, nossa, isso aqui nunca resolveram. Agora eu estou na bola da vez, né, como o pessoal fala, e nós vamos ter que, junto com vocês, solucionar graves problemas, e aí eu vou começar a falar desse ano.
No início, né, o primeiro ano tem um plano de governo e a Secretaria do Planejamento teve que fazer o programa de metas, né? O programa de metas agora para 2014. Né? Quais são as metas 2014, 2015 e 2016, né? Que é o nosso período de gestão. Né? Então, se nós pegarmos esse livrinho que tem aí e verificar quais são as nossas metas, nós vamos verificar que as metas elas são metas que eu nunca tinha acompanhado na administração pública na cidade de São Paulo, na subprefeitura da Moca. Nós temos, assim, eu vou citar alguns exemplos, nós temos 2 UPAs, nós temos, por exemplo, os 2 corredores da Celso Garcia e da Radial Leste. Ontem eu recebi, finalmente, o projeto definitivo do corredor da Radial Leste, que nós vamos começar a estudar a partir de segunda-feira na supervisão de obras. Né? Nós temos, assim, demandas na área da saúde, na área da população em situação de rua. Nós temos 2 unidades que chama Território Céu, né, nas nossas metas. Né? Então, o que falta na administração pública? Além de fazer uma gestão, é o planejamento. Porque se a gente planejar, a gente começa a trabalhar melhor. Então, assim, o ano que vem, 2014, eu me reuni com a minha equipe técnica ontem na sala e falei assim, olha, agora não há desculpa, cara. Nós podemos planejar, por exemplo, hoje nós vamos discutir algumas coisas de uma dotação que é 1170, que são reforma de pequenas praças, que nós vamos discutir aqui, né, nesse fórum, e depois o Conselho Participativo vai ser papel importante, fundamental nesse planejamento. Depois, quando eu vou falar hoje um pouquinho da eleição do Conselho Participativo, e depois a Daniela de sempre ela vai falar sobre o PPA. Né? Então, eu quero assim, fechar essa abertura, né, porque é o seguinte, o ano que vem já é mais fácil para eu trabalhar. Eu tenho dezembro, eu falo assim, ó, dezembro vamos começar a fazer projeto. Janeiro, preparar para fazer a licitação. Fevereiro, março, abril, os processos de licitação para nós fazermos nossas obras para nós fazermos as nossas obras no período de inverno, principalmente. Né? Então, hoje, para vocês terem uma noção, nós estamos na cidade, aqui na subprefeitura da Moca, na nossa região, com 39 obras em andamento. Sejam elas de drenagem, de reforma de praças, né? De calçadas. Eu posso citar alguns exemplos, por exemplo, a galeria do Largo de São Rafael, vai começar ali na Madre de Deus e vai terminar lá na Rua Borges de Figueiredo. São tubos enormes, quem é da Moca ela pode passar lá e ver que é um sistema de drenagem muito grande, tá? Que nunca foi feito... Assim, eu acho que o último que foi feito grande foi o da Borges de Figueiredo. E a Borges de Figueiredo foi em 1990. Tá? E agora nós estamos fazendo essa grande obra, vamos dizer, ela já começou, ela está no PRA, no Plano de Redução de Alagamento. É o PRA 1. Né? Então, nós estamos com obras, por exemplo, grandes de drenagem na região do Brás. Essa semana a gente começa mais uma grande na Rua São Caetano. De vez em quando no SPTV passa uma Rua João Jacinto, que está inundada. Né? Ali, por baixo da Avenida do Estado, tem uma galeria de tijolinho que atravessa por baixo da avenida, que ela está completamente solapada. Nós vamos descer, fazer um shaft, né, que o pessoal fala, um termo técnico, um buraco, vamos dizer assim, bem grande, né, e vamos passar por baixo da Avenida do Estado, vamos fazer uma travessia e não vai parar o trânsito. Né? Essa obra começa essa semana. E essa galeria ela já vai encontrar a Monsenhor de Andrade, tá? Que o Brás é uma planície. Ele não tem morro, que nem o Tatuapé. Né? Então, para você fazer a drenagem, imagina o seguinte, foi uma das primeiras regiões a ser urbanizada de São Paulo. O sistema de drenagem, a pavimentação, é muito antiga. Nós pegamos uma rua, Henrique Dias, vou falar o seguinte, a rua Henrique Dias.
Conseguimos uma parceria com a sociedade civil, com os comerciantes, né? Eu falei assim, ó, não tenho esse tipo de material. Ele falou, nós podemos fornecer? Eu falei assim, ó, desde que seja juridicamente correto, nós vamos verificar e nós vamos fazer a parceria. Estamos atuando em várias regiões ali da região do Brás, trocando sarjeta, guia, tubulações. Tá? Então, ali, só no Brás, nós estamos na João Teodoro, nós estamos em Henrique Dias, nós vamos estar na Rua Carnot, na Rua Canindé, tá? Na Rua Valtier, para levar aquelas águas da João Teodoro para Vitor Hugo, para sair na Avenida do Estado. Então, esse é o primeiro ano. O segundo ano, agora que a gente tem condição de planejar, eu acredito que a gente pode ir atrás dos grandes problemas que, por exemplo, quem que não lembra do alagamento do viaduto Guadalajara? Que é um problema crônico na nossa cidade. Eu acompanho isso há 20 e poucos anos. Né? Então, vão ter algumas obras de estruturas, né, estruturais, que são os corredores. Né? Então, nossa equipe técnica foi em SP Obras, fazer uma visita em SP Obras, e nós falamos assim, ó, vocês vão fazer o corredor, que nem Curitiba? Né? Eu quero ver o projeto. Pô, que bacana, né? Vai ser um corredor enorme na Celso Garcia, na Radial, mas não pode alagar. Né? Então, o que acontece? Vocês vão ter que fazer a canalização do córrego Caçandoca, que deságua na Radial, fazer um piscinão de retenção. Se não, é o seguinte, você faz um baita corredor e qualquer tipo de chuva alaga o Guadalajara, ninguém passa. Né? Então, nós podemos planejar. Tá? Para o pessoal, por exemplo, da Visconde de Parnaíba, ali, né, no PRA 2, no Plano de Redução de Alagamento, nós colocamos a galeria da Almeida Lima, porque aquela região inunda totalmente, né, na hora da chuva, não tem como passar pelo trem, né, por baixo do trem, e já está previsto para o ano que vem o PRA 2, uma galeria que vai pela Almeida Lima, vai chegar na Rangel Pestana para ir até o Rio. Então, uma galeria enorme, né, é um serviço bem grande mesmo, e já está no planejamento para o ano que vem. Então, eu estou falando de obras, né, mas eu quero falar principalmente de planejamento e participação, que é o nosso enfoque hoje. Então, quando a Daniela de Sempla fazer a apresentação dela, nós vamos fazer um link e vamos perceber que uma hora vai falar assim, que o Conselho Participativo, né, ele vai trabalhar nas questões de planejamento desse plano plurianual. Né? É tanta sigla. Né? Então, o PPA. O que é o PPA? É um planejamento para 2014, 2015, 2016 e um ano no 2017. Né? Por exemplo, você me perguntou, por exemplo, do parque, né, do IAPI. Né? Tem que estar lá dentro. Nós vamos verificar onde que está. Eu vou fazer essa pesquisa, né, nesses 4 anos, porque dali você sabe de onde que vem o recurso. Tá? Se você entrar no site da Secretaria de Planejamento e entrar no PPA, tá, vocês vão verificar que tem o planejamento desses 4 anos por secretaria, por subprefeitura, por ação e por região. Tudo que está para ser feito, nós vamos encontrar lá. Por exemplo, eu estava lendo, porque é um livro grosso, né? Até nós, que somos da administração, demora para chegar no final do... aqui, ó, né? Aí eu vi assim, nossa, tem um centro olímpico aqui para a nossa região. Né? Eu estou tentando descobrir, se você ver na lista, está escrito lá 217 milhões para a construção de um centro olímpico. Né? E eu não tenho certeza, mas eu quero saber aonde que vai ser, porque a administração é grande, né? Tem várias secretarias, né? Então, mas eu já dei ordem para a nossa equipe técnica ir lá verificar onde que vai ser esse centro olímpico. Né? Então, nós temos dois céus, uma unidade que abre 24 horas, que é o da Moca, vai ter esporte 24 horas. Né? Nós temos um centro olímpico, nós temos 2 corredores, nós temos 2 UPAs, tudo está nesse livro. Vocês vão achar tudo. E hoje é importante que a gente... porque eu acho que nunca foi feito um planejamento tão eficiente como foi feito dessa vez. Tá? Além dele ser eficiente, ele é uma coisa que deixa na mão da gente uma ferramenta para a gestão, né? E, ao mesmo tempo, é uma coisa que me preocupa bastante, porque está ali, né?
Então, depois eu não posso dizer que eu não fiz porque eu não quis, ou porque é lei, né? Então, tudo que está naquele planejamento, eu pretendo, depois, quando a gente for fazer o balanço final, nós tivermos com 90 e cacetada por cento, sei lá, não sei quanto, 99% de execução desse orçamento. Tá? Então, eu acho que na nossa dinâmica, não sei se o Edson quer falar, mas assim, eu vou começar a fazer a apresentação, eu vou começar a falar do Conselho Participativo, aí municipal, só para dar um enfoque às eleições, é bem rápido, tá? E depois a Daniela vai falar sobre a parte de planejamento da secretaria ali da secretária Leda Paulani, a quem eu cumprimento pelo trabalho, né? Porque realmente 3 meses iniciais para fazer o programa de metas, eu acho que é até desumano. A gente até tem que rever isso aí, porque tem que ter mais tempo, né? Porque como é que você vai ouvir a população, planejar uma gestão de 4 anos? É por isso que as coisas assim são atrapalhadas na administração pública, né? Porque são 4 anos. Pô, tem que fazer rápido, tem que planejar rápido, tem que fazer rápido, tem que fazer... Nós vamos ter que melhorar esse nosso planejamento e a nossa gestão e a população saber e participar. Tá? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho da... Bom, a eleição do Conselho Participativo Municipal está já na mídia, já está na mídia televisiva, né, de rádio, em jornais, né? Então, ela vai ser no dia 8 de dezembro, das 8 às 17 horas. Depois, quando acabar, quando a gente estiver assim na parte de dúvidas, o Aguinaldo, que é o meu chefe de gabinete, ele está aqui, ele está acompanhando bastante esse processo, né? É a primeira vez também, nós também não temos aquela... uma vara mágica aí que nós sabíamos como funciona esse esquema, né? Então, pode ter algumas coisas que tem dúvidas. Se tiver dúvida, vamos levar lá para a secretaria, vamos corrigir. Tá? Então, teve 2.878 inscrições, 21 candidaturas indeferidas e teve um óbito, né? A pessoa faleceu e uma desistência. Né? É estranho, né? Número de candidatos habilitados, 2.850. São 2.855 candidatos habilitados aqui na cidade de São Paulo. Né? Serão usadas aqui na cidade 8.700 urnas, tá? Em 271 pontos de votação espalhados pela cidade. Então, eu imagino o seguinte, é a primeira vez, né? Então, se nós fizermos um processo bacana, vai servir de exemplo para outra administração, quando começar, já vai começar a falar do participativo, né? Porque esse conselho vai ser importante para a cidade de São Paulo. Né? Os locais... Então, teve muita dúvida, muita gente consulta, né? E tem pessoas que não... Tem alguns candidatos, por exemplo, que não têm internet... tem dificuldade, por exemplo, de acessar, né? Então, assim, a grande maioria hoje acessa a internet, né? Então, o site do Conselho Participativo, .prefeitura.sp.gov.br, você clica nesse site, já vai aparecer lá onde votar, tá? Então, nesse site que vai aparecer onde votar, você vai colocar o título de eleitor e ele já vai levar você para o local de votação, né? Então, é importante que os candidatos passem para os seus eleitores, que tem muita gente com dúvida, né? Porque não são todas as escolas, né? Então, aqui nós temos aí o pessoal da subprefeitura tirou uma cópia, um resumo de algumas escolas da região que... Tipo assim, aquelas escolas do Canindé, vai votar no EMEI Infante Dom Henrique, né? Que é o único ali do Canindé, do Pari, que acho que vai ter votação. Tá? E assim por diante. Né? Aí, nesse site, você vê lá que vai ter um espaço aqui para o cara colocar o número aqui do título de eleitor, ele vai colocar no pesquisar e já vai saber para onde... Bom, mais informações, então, nesse site. Tá?
Então, eu quero fechar aqui, né, e vou pedir para todos, para a imprensa, né, continuar divulgando, né, ressaltar. Assim, era legal assim, se você fala um período, né, e é importante que a gente leve alguma coisa para casa, né? Então, assim, eu vou fazer um resumo do que eu falei. Participação, planejamento e execução. Então, nós vamos trabalhar juntos, né, nessa empreitada, né, que administrar a cidade de São Paulo é complexo. Só aqui na nossa região, 350 mil habitantes, numa área de 35 quilômetros quadrados, né, e em regiões que passam, por exemplo, diariamente, na região do Brás, por exemplo, tem situações na época de dezembro, 1 milhão de habitantes. Radial Leste. Deve ter 1 milhão de veículos também que trafegam ali para a Radial Leste, né? O corredor Celso Garcia, por exemplo, que ele foi feito em paralelos, né? Não sei se foi na década de 20 ou de 30, né? De paralelepípedo, né? E tem uma capa por cima, então ele vive, a massa esquenta e ela vive desagregando, né? Então, você imagina o seguinte, que esse novo corredor, sistema BRT, ele vai ser feito em concreto, né, todo moderno, né, então é uma evolução para a gente. Tá? Eu vou fechar agradecendo essa primeira parte, né, e eu quero depois, eu estou aqui disponível para as perguntas que vocês forem fazer das suas regiões. Tá? Obrigado a todos. Bom dia, meu nome é Daniela. Eu, como o subprefeito já me apresentou, sou da Secretaria de Planejamento e Orçamento, uma secretaria responsável por centralizar na prefeitura toda a questão de planejamento, toda a questão tanto do planejamento quanto execução orçamentária. E eu vim falar hoje, complementando o que o subprefeito já falou brilhantemente, ainda bem, né? Não preciso falar muito mais para vocês, sobre o ciclo participativo. Como que foi o ano de 2013? Qual que foi o caminhar da construção dessa participação, da gente construir esse espaço de comunicação, de troca dos cidadãos com a prefeitura, com os servidores? A elaboração do programa de metas foi realmente em 90 dias, até março. Foi apresentado uma primeira versão, não sei se todos acompanharam, espero que sim. E nesses 90 dias, toda a gestão, toda a prefeitura apresentou as metas, e a gente apresentou para a população. Nós obtivemos retorno, mais de 9.000 sugestões, demandas, que foram todas sistematizadas, e a gente transformou esse programa de metas num programa de metas que nós chamamos aqui de versão final participativa. Foram incluídas novas metas, novas áreas de política pública que não tinham sido abordadas, como a questão ambiental, como a questão do idoso, que foi muito presente em várias regiões, e foi afirmado outras demandas em determinada região. A gente conseguiu trazer mais da demanda local para o planejamento interno das secretarias. Essas foram 28 novas metas, como eu comentei. E aqui, o programa de metas, ele é um compromisso do o quê? O que o governo vai fazer? O que o governo se compromete? A partir desse momento, a gente não vai mais falar do quê. Claro, não vamos ser totalmente rígidos nesse sentido, mas a gente precisa se preocupar do como. E do como tem, essencialmente, passar pelos planejamentos periódicos que estão ligados ao orçamento. E essa ferramenta chamada Plano Plurianual, ela é responsável por isso, por passar o que para o como. Então, você passa o objetivo do programa de metas, você transformou ele num programa que está relacionado a um orçamento.
Então, você tem a caracterização de quanto que melhorar a educação e ampliar a educação, quanto recurso vai ser necessário e quais ações estão envolvidas nesse grande objetivo. Por exemplo, a construção, a reforma e a ampliação de centros de educação infantil, 6. E a gente vai conseguir acompanhar esse projeto. E qual que foi uma grande evolução? A gente conseguiu, com essa ajuda dos subprefeitos, da população, a gente conseguiu fazer isso para as subprefeituras e também, muitas vezes, a gente está refinando com um olhar distrital para os distritos. Isso, gente, é uma inovação. Do ponto de vista do orçamento, assim, é cobrado há muitas décadas, é o que me falam, né? Vocês percebem que eu não acompanho o orçamento há tanto tempo. Mas é uma inovação muito grande. Então, aqui é um exemplo da construção de creches, como que está detalhado no PPA. Se vocês entrarem no site, para não ficar, pode jogar no Google, Plano Plurianual, Prefeitura de São Paulo, 2014, que ele vai te dar o link mais fácil. Ele vai dar para vocês um outro livrão. Não se preocupem com o livrão, tá, gente? Não precisa ver tudo. Mas procurem o que está previsto aqui para a subprefeitura da Moca. Porque não está só previsto a entrega, está previsto o orçamento. E isso o orçamento e aprender a ver como que está sendo gasto o recurso é uma grande ferramenta de apropriação, tanto de participação quanto de controle social. E esse é o objetivo de todo o ciclo participativo de planejamento e orçamento. A gente conseguir agora rever e colocar novos marcos de novos encontros e de ter essa dinâmica, não ser mais só a eleição e depois 4 anos de novo que a gente vai poder, enquanto cidadãs, nós vamos nos manifestar. Essa é a abertura que está tendo com os subprefeitos, com o Conselho Participativo. Vamos voltar aqui para o orçamento. O que vai acontecer? Da meta, se transformou numa ação, que é a construção, um projeto, que é a construção de céus, e daí tem o detalhamento de cada uma das creches, de cada um dos corredores, de cada projeto de drenagem. A entrega, a subprefeitura, quando que vai ser entregue, se vai ser já entregue no ano de 2014, ou se vai ser para o triênio 2015 e 2017. O Conselho, ele ainda está... o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo. Nós, como uma prefeitura muito grande, a gente acaba criando muitas instâncias, mas essas instâncias estão se conversando melhor, eu acredito. Esse conselho ele vai ser formado pelos membros do Conselho Participativo Regional das subprefeituras, por conselhos setoriais de políticas públicas, pelo Conselho do Idoso, pelo Conselho de Assistência Social, pelo Conselho de Meio Ambiente, representantes de segmentos vulneráveis que ainda não têm um conselho, por exemplo, o Conselho da Mulher, que ainda não existe, e pelo poder público. Então, a gente vai reunir toda essa galera para falar de planejamento e orçamento. E vai ser a instância que a prefeitura centralmente vai poder discutir com o Conselho Participativo das subprefeituras. Esse conselho ainda está em criação. Quem se interessar, a minuta de criação dele está aberta para construir junto, em dados abertos. Se vocês se interessarem, por favor, procurem o site de participação, Planeja Sampa. Se vocês também jogarem no Google, guarda assim, Planeja Sampa. Lá está disponível todo o programa de metas, o plano plurianual, todo o calendário de audiências públicas, participação, eventos são gravados e passados ao vivo, dá para assistir de casa. É uma ferramenta muito legal.
O que o subprefeito já falou sobre o Conselho Participativo nas 32 subprefeituras, que é a eleição de 8 de dezembro, por favor, participem. Ele faz parte desse ciclo. É por isso que, se ele for muito fortalecido na subprefeitura, ele vai fortalecido na instância central. Ele vai conseguir demandar e colocar mais os pontos locais nessa instância central. Por isso que é tão importante a participação, o entendimento e a apropriação das pessoas nas ferramentas do poder público. A participação digital que foi construída é tentar disponibilizar o máximo possível, da melhor forma, todos esses instrumentos que a gente fala e repete, que realmente é na repetição que a gente vai conseguindo. Uma coisa legal que foi feita foi a construção do site por meio de um grupo que eles chamam de Café Hacker, que é um encontro de pessoas que entendem de informática, que entendem de dados abertos. Todo mundo se junta, os responsáveis no poder público, na prefeitura, sentam com as pessoas e têm ideias e trocas muito legais. E a construção desse site Planeja Sampa foi um resultado desse processo. Então, se vocês conferirem, acho que dá muito legal. Quais que são os próximos passos? Hoje, o que a gente vai fazer? A discussão e definição de um plano de obras das subprefeituras. Nós vamos começar essa discussão para o Conselho Participativo no ano que vem, junto com o subprefeito Francisco, definirem o plano de obras de 2014. No começo do ano que vem, e em todos os anos da gestão, está proposta uma repactuação do programa de metas. O que é essa repactuação? É a gente rever da fotografia que é esse planejamento, o que realmente, qual está sendo o andamento, o que vai ser realmente possível, o que foi mais, o que foi menos, e repactuar. É uma abertura, demonstrar realmente como que está acontecendo dentro da prefeitura, o que está realmente rolando por trás dos bastidores. A definição de mecanismos de acompanhamento e controle social e a agenda de capacitação e formação sobre os instrumentos de planejamento e orçamento, que eu espero que todos se interessem muito, porque, realmente, quando a gente se apropria, a gente consegue demandar melhor, a gente consegue entender e a gente consegue propor soluções mais viáveis. Isso, para a prefeitura, é muito valioso. O que aconteceu em agosto na devolutiva do programa de metas? Foi pedido para as pessoas que estavam nas audiências para elas falarem das metas que estão previstas para a subprefeitura da Moca, quais que elas achariam mais importantes começarem já no ano que vem. Daqui da região, foram um total de 191 sugestões. Destas 191, vocês veem aqui a priorização. Então, unidades habitacionais, que já está contemplada na meta 75, a implantação de uma UBS, um hospital recuperado, a implantação de UPA, vagas para educação infantil e todas essas outras metas que, sim, estão previstas, sim, vão acontecer, mas eu vou falar só dessas 5 primeiras para não estressar vocês, mas para dar alguns exemplos de como que essas metas estão no orçamento do ano que vem, na lei orçamentária do ano que vem. Aqui, primeiro lugar, que foi a construção de unidades habitacionais. Estão previstas 671 unidades para a região da subprefeitura da Moca. O subprefeito pode falar, né, melhor de cada um, se for necessário. Então, não vou me ater muito aqui. Mas o que é legal da gente ver para o controle social? A secretaria responsável é a Secretaria de Habitação. Mas, então, o subprefeito ele vai sempre estar conversando com a Secretaria de Habitação sobre isso. E a previsão da entrega dessas unidades completa é de 2014 a 2016. Vocês vão me falar que não está muito preciso, não está.
Mas, para o ano que vem, Lei Orçamentária Anual 2014, 6 milhões, quase 6 milhões e 700 mil estão previstos para essa região. Então, isso é um dado muito importante. Quanto de recurso efetivo vem para a região? Na área de habitação, vem esse recurso para a construção de 343 unidades habitacionais, já para o ano que vem. E como que essa despesa vai ser gasta? Aqui, eu já estou entrando numa linguagem do orçamento público. Eu estou tentando fazer os links para quando vocês pegarem o orçamento público, que eu espero que vocês peguem muito, que eu sou da área orçamentária, então, vocês vão ver lá que tem uma coisa chamada elemento de despesa. O que é elemento de despesa? É simplesmente o item, ou principal ação, que aquele recurso vai ser utilizado. Então, esses 6 milhões e 700, eles vão ser usados em projetos preliminares antes da obra, projeto executivo, medição, para a obra, efetivamente, para a aquisição de imóveis, que é desapropriação, compra de terrenos, para implantar as unidades habitacionais, e outros elementos. E o que está no PPA, que é muito interessante, o que é importante a gente ver? O que está previsto para 2015 e 2016. Por que é legal e importante? Porque, no ano que vem, vai chegar uma hora que a gente já vai começar a ver 2015. Quando a gente começar a olhar para 2015, a gente vai falar, pô, mas espera aí, quanto que estava previsto aqui? Quanto que eu preciso colocar? E também dá para a gente ter uma mensuração do total, desse montante total, se o meu principal, o maior, que é 6 milhões, vai ser investido em 2014, e menos para frente, então quer dizer que essa obra vai ser entregue antes. Isso vai nos dando termômetro e vai ajudando a gente a acompanhar, a tornar... Eu esqueci a palavra, gente, me desculpe. A melhorar o nosso acompanhamento sobre as metas. Essa meta aqui, que apareceu em segundo lugar, é delicada, porque ela está em revisão com a Secretaria. A Secretaria de Saúde ainda não deu o ponto certo que vai implementar a OBS. O Hospital Recuperado tem 2 hospitais em previsão de recuperação, que é do Dr. Carmino e o Dr. Inácio Proença. Estão aqui os valores previstos. Quem é interessado nisso, realmente, por favor, entrem no site. Está tudo isso disponível. Isso é importante para o controle social. Eu não vou me demandar, porque eu sei que muita gente não gosta de ver números. Tem gente que corre de números e planilhas. A UPA, Unidade de Pronto Atendimento, estão previstas a implantação de 2 UPAs aqui na região. Estão previstos a implantação de centros de educação infantil. São com esse valor da implantação do centro. E aqui, gente, essa é a tônica do encontro de hoje. No orçamento de 2014, existe um projeto atividade, que é uma ação orçamentária, chamada Intervenção, Urbanização e Melhorias de Bairros, que são os planos de obra. E a Subprefeitura da Moca, ela tem o recurso garantido de 1.170.000. E esse plano de obras, não sei se vocês conseguiram acompanhar que grandes obras específicas, as secretarias são responsáveis, então os orçamentos estarão nas secretarias, mas a subprefeitura tem a liberdade de indicar onde esse recurso aqui vai ser colocado. Ela tem liberdade total. Ela que vai usar e colocar esse daqui. E como que a gente vai fazer hoje? Eu gostaria de pedir a vocês que pensem quais obras de melhoria, requalificação e melhoria de bairros pontuais vocês precisam na região de vocês. O subprefeito, ele já fez essa lição de casa aqui, e ele sugeriu essas 8 intervenções.
e ele já sabe quanto que é o orçamento dessas intervenções. O que a gente vai fazer agora? A gente vai indicar para o subprefeito, para a subprefeitura, se a gente realmente acha que essas intervenções são prioritárias, realmente tem que fazer, ou sugerir novas intervenções. Para o ano que vem, com o conselho eleito, o conselho vai acompanhar e ajudar o subprefeito e vai escolher, nesse âmbito, quais obras serão feitas. Só que eles não vão escolher só eu acho. Eles vão escolher já com, pelo menos, uma priorização que vocês vão dar hoje, umas sugestões que vocês vão dar hoje. Então, eu vou pedir para vocês se dividirem em grupos, se unirem em grupos, de um jeitinho que der, né, nessas cadeiras. Eu vou distribuir essa ficha, que tem esse plano de obras junto. E vocês, por favor, discutam e coloquem na prioridade assim, eu acredito que realmente a sugestão de revitalização da Praça Padre Bento é prioridade. Então, vocês, por favor, coloquem um do lado da ação. Ou escrevam, se vocês não quiserem colocar como prioritárias essas daqui, vocês escrevem novas, mas indiquem 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma questão orçamentária que ninguém gosta, porque o orçamento é limitado. Então, o orçamento, geralmente, é o lugar onde você vê a prioridade. O que é prioridade? Eu tenho um limite. O que eu efetivamente vou fazer? Então, por mais que a gente saiba que tem muita coisa para fazer, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de pensar o que é prioridade. Porque eu tenho um recurso de 1.170.000. E realmente posso precisar de obra que vai dar um montante de 3, 4, 5 milhões? Vou. Mas quanto mais a gente, conseguir fazer esse exercício de priorizar, de colocar importância, mais força aquele projeto vai ter. Para, no futuro, o Conselho Participativo olhar e falar assim, não, realmente, esse tem importância. Porque, quando tudo é importante, a gente não consegue dizer o que é. E a prefeitura não vai conseguir enxergar isso, o que é prioridade. Tem alguma dúvida sobre o processo? Além desse que estão relacionados, você tem uma relação de outras prioridades de revitalização, ou são esses? Você comentou em relação a sugerir alguns outros, mas já existe alguma... Esse trabalho que você está pedindo em grupo, de repente, se essa lista for maior, fica mais fácil de... Não tem. Essa é a lista que o subprefeito fez e vocês vão sugerir. Pessoal, é uma novidade para a gente também, né? Eu estou com a equipe aqui de STPO, né? Supervisão Técnica de Projetos e Obras, né? Então, isso aí é uma dotação, essa 1170, para a reforma de pequenas praças, tá? Então, conforme o dinheiro, por exemplo, for... Não, é isso que eu vou explicar. Se eu puder explicar. Não significa que não vão ser feitas as outras obras. Vou citar um exemplo. Por exemplo, a Rua Oriente. Nós vamos tentar requalificar o ano que vem a Rua Oriente. Então, é 3.300.000 o orçamento da Rua Oriente. O investimento da Rua Oriente vem do Fundurb, que é um fundo de desenvolvimento urbano, que é uma outra obra que tem a característica dessa 1170. Essa 1170 é recuperação de logradouros públicos, né? Requalificação de logradouros públicos. Então, ela tem essa característica, ela é da supervisão técnica de projetos e obras. E como que é feita a escolha? Por exemplo, o cara tem lá na supervisão vários e vários pedidos. E ele vai fazendo os projetinhos, vai deixando pronto para que, no ano que ele for executar, ele possa executar. São pequenas obras. Que nem esse ano, nós estamos fazendo 7 ou 8 já intervenções. O canteiro central da Carlos de Campos, nós estamos fazendo o canteiro central da Rua Bresser, tá? Nós estamos fazendo a Praça Maria José, a Praça Maria José ali no Pari,
Nós estamos fazendo a Praça Cidade José Campanella, uma praça na Vila Luísa, que é Juan Carlos Guardiola, né? Então, o que é importante? 12 praças, né? Então, o que é importante, né? Eu vou citar um exemplo, por exemplo, a Praça Domingos Frangione. Era uma reivindicação de uma coletividade lá, né? Então, assim, é importante a gente saber que são demandas da população. Já são demandas da população, mas elas são feitas numa sala onde as pessoas escolhem, né? Hoje nós estamos abrindo, né, essa dotação. Agora, isso não significa que não vão ter outras obras maiores, né, que eu estava falando na minha fala inicial. Por exemplo, precisa de canalizar o Córrego Caçandoca. Ali são 10, 15, 20 milhões. O recurso pode vir do PAC, pode vir do governo federal. Essa gestão eu tenho que fazer, né, junto com vocês e com a demanda. Então, se hoje nós, nesse exercício, apontarmos outras demandas, nós vamos verificar. Muitas vezes pode ser que não seja da 1170, mas é importante hoje a gente colocar: eu quero tal obra em tal lugar, entendeu? É isso para a gente saber qual que era até assim interessante se a gente tivesse com o auditório cheio aqui, para a gente ter muita demanda, para a gente fazer uma qualificação de tudo que a gente precisa, né? Por exemplo, o que nós queremos para a nossa cidade. É isso que assim, só fechando o que eu queria falar, né? A Daniela falou que ela é nova, né, que ela não acompanhou, mas é verdade o que ela falou. Realmente, vamos dizer, abrir o orçamento dessa forma é até uma coisa assim que para nós assusta, né, porque você tem que estar acostumado a lidar com isso, né, não decidir as coisas sozinho, né, então isso é importante, né, e realmente esse livro ele está assim bem detalhado nos 4 anos o que vai ser feito, de onde que vem o recurso, né? Então, se tem alguma demanda da população que a gente ainda não enxergou, né? Por exemplo, a Antônia falou de revitalização debaixo do viaduto. Eu até, por exemplo, posso um dia, né, falar sobre plano diretor, né, porque eu sou da CMPU e eu entendo bastante dessa área de plano diretor. Eu levaria algumas horas para te explicar, porque assim, esse plano Diagonal Sul, na verdade, ele não é que ele não foi contemplado, ele está contemplado numa operação maior, que é o plano diretor total, que tem a área de qualificação total e as áreas que não vão ter, vamos dizer, as áreas de transportes. Então, o Arco do Tietê, né, o Arco do Tietê, o Arco do Futuro e o plano diretor explicam essa sua questão. A gente pode um dia, pessoalmente, eu te explicar, porque assim não tem muita ligação com o que nós estamos falando hoje aqui. Então. Mas é o que eu estou te explicando, que a Operação Diagonal Sul é uma operação que está dentro do planejamento do plano diretor. Então, a gente pode, uma hora, falar sobre isso, a gente pode até anotar aí, a gente pode discutir bastante sobre isso, viu, Daniela? Esse total proposto é para 2014 apenas? Não? Nós vamos fazer assim, ó, nós estamos acabando agora a primeira sessão de apresentação, né? Então, o que nós vamos fazer? Esse é só 2014, tá? Esse plano é 2014. Isso aqui é como se fosse um exercício inicial para a gente começar a trabalhar nesse planejamento, tá? Então, nós vamos fazer uma espécie de um café, ela vai distribuir as fichas, nós vamos voltar e as pessoas podem com o Edson não está aqui, não? O Edson não está mais? Ou o Edson, ou o Ralph, as pessoas darem o nome assim, e pedir a fala para a gente organizar, que senão vai virar assim, uma discussão desorganizada. Então, nós vamos pedir para as pessoas se organizarem. Tá? A proposta que a gente tem é discutir em grupo e depois um representante de cada grupo trazer a fala para explicar as sugestões e a priorização. 2 minutos. Tudo bem? Tudo bem, podemos fazer assim? Não vamos fazer um café longo e 20 minutos de discussão depois. Muito obrigada.